bem-vindos ao nosso canal Moda, Café e Afins. Eu sou a Érica. Vou conversar hoje com a minha convidada super especial, a Kalila. Oi! A Kalila é uma bailarina profissional de dança do ventre e hoje a gente vai conversar bastante a respeito dessa maravilhosa dança milenar, essa arte milenar. E a Kalila, a gente vai abordar um pouquinho aqui de história, né, a respeito da dança, um pouquinho de coisas assim, do bem-estar que traz ao corpo da mulher. Bom, vai ser bastante recheado de tópicos, novidades, enfim. Tem muita informação. Bastante informação pra gente falar, bastante tema pra gente conversar. Kalila, eu gostaria que você iniciasse, na verdade, né, contando um pouquinho. Quando a gente fala em dança do ventre, a primeira imagem que vem à nossa cabeça é da bailarina vindo maravilhosa, dançando e fazendo toda aquela apresentação divina. E quando a gente conhece um pouquinho, né, a gente entende que é uma seara muito ampla. Ah, sim. Não é? É uma seara muito ampla, eu acho que é uma coisa riquíssima, maravilhoso. Então, eu gostaria de abordar, dentre tantas coisas que tem pra gente falar, o bem-estar que a dança do ventre traz pra mulher. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. A dança do ventre é muito rica. Falando em bem-estar, como é que funciona? A gente tem várias questões. Primeiro, o bem-estar físico. Quando você vai fazer aula, você vai ter um bom alongamento, você vai relaxar a musculatura do corpo, você vai fortalecer cada parte do seu corpo de forma isolada. Não tem contraindicação, porque não é uma dança com impacto. Na verdade, é bem uma ginástica de verdade. Não tem contraindicação porque não tem impacto. E sendo assim, a gente acaba tendo uma consciência corporal, que isso é muito importante, sabia? Sim. Até uma questão de dúvida que eu fico a respeito disso quando a gente fala em consciência corporal. Abrindo parênteses, eu já fiz umas aulas, né, dessa dança maravilhosa e a gente percebe realmente situações que você passa a se descobrir melhor. De coisas que você não imaginava que você conseguiria fazer, seja pelo qual motivo que levou a pessoa a procurar a dança. Eu até gostaria que você me dissesse um pouquinho disso, que é uma curiosidade que eu tenho. Porque tem, assim, gente que vai procurar porque é estética, a outra quer seduzir, outra quer... Conta um pouquinho. Voltando nessa parte de bem-estar, tem a parte física, que eu estava comentando, né? Que você trabalha como uma ginástica, você ativa a circulação sanguínea, você diminui o estresse. A respiração, gente, você tem que conseguir respirar, você ganha condicionamento físico, é muito bom. Parece que a bailarina está lá dançando linda e nada está acontecendo, mas internamente você está colocando toda a sua musculatura para funcionar. Sim. É como se você tivesse feito uma corrida de quilômetros. E nessa parte física tem uma série de benefícios que eu até te mandei um arquivo para você colocar, precisa colocar. Sim. Porque lá tá tudo especificado direitinho, uma gracinha, uma bonequinha. Sim. Aí as pessoas vão entender. Quando a gente entra na dança do ventre, a gente imagina que é só essa parte de glamour, não tem ideia do quanto que tem de estudo. A gente entra numa portinha e aí você se abre para uma dimensão, outra dimensão. Tem estudo teórico, porque é uma cultura muito rica, apesar da gente não entrar na parte de religião. Sim. É uma outra coisa que eu gostaria que você dissesse, depois porque a gente eu comenta sobre isso. Tá. É uma cultura muito rica. Como é que começou a dança do ventre lá no Egito Antigo, nos países árabes antigos? A gente não tem uma referência certa disso, porque não tinha documentos escritos. A gente tem, assim, no Egito, os hieroglifos nas pedras, nos templos e tudo mais, mas não dá para precisar quando começou. Kalila, uma curiosidade, quando a gente fala em dança, em apresentação, a gente percebe, assim, que existem dançarinas, bailarinas, né?
que tem um tipo de coreografia, outro tem um outro tipo de figurino. Como que a gente diferencia? Como que é isso? Porque às vezes eu já tive esse caso assim de amiga que foi fazer aula e falou, poxa, Érica, não curti, eu acho que não foi aquilo que eu tinha entendido que era. E o que acontece? Mas eu falei assim, gente, mas é tão assim o tipo de música. Eu lembro que eu mostrava as músicas pra ela, assim, que eu tinha em aula. E ela falava, não era esse tipo de música. Aí eu falei, ué, não é assim, ó. Quando você vai fazer aula, você vai com uma roupa de ginástica. Não tem todo aquele glamour da apresentação, o figurino de shows. Inclusive, eu quero deixar aqui uma coisa. A roupa de dança do ventre a gente chama de traje de shows, né? Ou figurino. Não é uma roupa do tipo fantasia que as pessoas gostam de usar no carnaval. A bailarina ficou ofendidíssima. Nossa, é verdade. Eu já assim, me empresta a sua fantasia. Não pode, gente. É uma roupa super rica, bordada, feita à mão, bordada com pedrarias, cheia de adereços. Então, assim, você tem que ter muito cuidado porque é uma roupa delicada, né? Então, a roupa de aula é uma roupa de ginástica. Você vai com uma calça leg, você vai com um top, pode ir de camiseta, para quem não tá ambientada, né? E se olhar no espelho de camiseta, de top. Então, vai de camiseta, coloca um lencinho de moeda no quadril. E aí você vai sentir o barulhinho das moedinhas, todo mundo fica feliz. E essa questão da música, assim, que eu lembro que eu mostrei pra ela assim, o tipo de música que a professora passava na época. E ela dizia que não era aquele tipo, que não era aquela batida que tinha. O que pode ser isso? Porque eu confesso que eu fiquei na dúvida, eu não sabia que tinha tanta diferença. De percussão. É assim, dentro da dança do ventre, existem estilos e tipos. Cada país do Oriente tem um tipo de folclore. Existe a dança clássica, de rotina clássica, né? Que geralmente você reconhece porque a bailarina está com um top, uma saia e um cinturão. Isso é muito comum, a maioria das pessoas já viu. Sim. Mas existe também as danças folclóricas, né? Ela é uma riqueza de cultura. Se a gente fizer uma analogia com o Brasil, aqui quando a gente fala em Brasil, a gente lembra do quê? Música do Brasil? Samba. Né? Só que no norte, no nordeste, no sul, existem uma infinidade de danças que a gente às vezes nem conhece tudo, né? Por exemplo, o frevo. O frevo é uma música típica, que você escuta e você fala frevo. Você olha o vestuário, frevo. E aí você vê os passos, aquilo é cara de frevo, você já olha de cara, você já sabe o que é. Exatamente. Assim como tem as danças do sul. Sim. E assim, no país todo tem folclore, né? Danças folclóricas que você já reconhece de cara, de onde é. Isso é muito bacana. Lá no Oriente acontece a mesma coisa. Então tem uma série de danças folclóricas que é muito rico. Você olha pelo figurino, você vai ver um vestido com um lenço na cabeça e uma série de saias, ou então uma outra roupa diferente. E aí você já entende, pela música também você já localiza. Por exemplo, a dança do jarro. A dança do jarro, as moças vão com o jarro apoiado aqui no ombro ou segurando ele na cabeça, que simboliza a ida delas para o deserto, para colher água, né? Para poder pegar água. E isso é uma alegria, né? Sim. A água é vida, né? Então, elas iam lá buscar água e aí fazem os movimentos de pegando a água com o jarro. É muito delicado. Entendi. Né? É bem alegre. Uma pergunta. O que as pessoas que vão buscar a dança, quais são os maiores motivos que levam a pessoa a falar: eu quero aprender um pouco mais de dança do ventre, eu quero aprender arte? Tem vários. Quais são os motivos mais que você pode falar? O que ou mais de repente aparece. mais curioso, assim, O que mais aparece. Nossa, se a gente começar a falar, isso ia dar um assunto para outro. Mas assim, basicamente eu vou colocar assim por tópicos, né? Existem moças que chegam em escola, em estúdios de dança para procurar dança do ventre, porque elas querem fazer uma atividade física, mas não gostam de repetição. Não gostam de estar dentro de uma academia, fazendo repetição e tudo mais. A dança do ventre
faz isso. Você vai acabar fazendo uma espécie de musculação, só que sem um pezinho. Porque você faz repetição de movimentos isolados. Você vai acabar mexendo com toda a musculatura do corpo, sem perceber, você mexe, você depois fica com aquela dorzinha, nossa, eu não sabia que isso aqui funcionava. Funciona. Então tem esse tipo de procura de quem não quer ir para uma academia, que não curte, né? E tem também assim, quem busca a dança do ventre como uma arma de sedução. Ah, eu quero dançar pro meu marido, pro meu namorado. Acho que essa é a mais comum, né? Acontece. E sabe o que é bacana? Eu acho assim legal, porque ótimo, né? A pessoa tem essa vontade, isso é bem bacana. Realmente é uma coisa linda, um presente você oferecer uma dança para uma pessoa. Verdade. Porém, sabe uma coisa que é legal? É que a maioria das mulheres que chega lá com esse intuito, buscando essa ferramenta de sedução, depois ela descobre que não é nada daquilo. Olha como. Porque ela descobre que a dança é uma coisa pra ela. Entendi. É bem pra ela. Ela vai dançar pra ela vai ficar feliz, ela vai se descobrir, ela vai levantar a autoestima dela. Nossa, aí eu acho que você entra numa seara assim tão forte que é da mulher, né? Porque realmente assim, a gente naquela correria, naquela situação toda, você tá com foco preocupada em alguma coisa específica. Ah, eu quero salvar o meu casamento, eu quero melhorar o meu relacionamento, enfim. E aí você pensa, você foca no outro. Você não tá focando em você. Agora, quando você vai lá pra dança, que você aprende um pouco a entrega e tudo, você passa a se Quando a mulher começa a se descobrir, ela vê que assim, quando ela, é a primeira coisa, o primeiro impacto, tô me olhando no espelho dos pés à cabeça. Eu não vou no espelho da minha casa, aquele espelho pequenininho, e só olhar o meu rosto. Não é só isso, você é tudo isso aqui, seu corpo todo. Então você tem que enxergar a beleza na sua mão, no movimento da pontinha do seu pé, e você começa a falar, nossa, você começa a se apaixonar por você. Que é uma coisa tão importante hoje, principalmente hoje em dia, né? Que é muito falado, mas eu acho que não tão praticado, de empoderamento. Né? Sim. Eu escuto muito essa coisa ultimamente de empoderamento, mas eu falo assim, nossa, mas pra mim é uma novidade as pessoas falarem tanto, se preocupar tanto com empoderamento, sendo que pra gente isso é tão normal. Isso tá no meio da dança. Porque quando você pratica, você fala assim, poxa, eu tenho consciência do meu corpo, eu sei o que eu quero, eu me sensibilizo diante de algumas coisas. Para você dançar, você vai cada vez mais se sensibilizando. Você se dá, mas você e também tem uma coisa muito bacana, que é um dos benefícios da dança, que é o convívio social, é o trabalho em equipe, porque apesar de você não precisar de um parceiro para você dançar, você vai ter um convívio com as outras amigas, né? Quem faz aula junto. Não nesse momento agora de isolamento, que tá todo mundo fazendo aula online, gente. Não é desculpa para não ir na academia agora, para não ir no estúdio agora. Tem aula online, todos os professores estão trabalhando muito com a aula online. Então é uma boa dica para todo mundo que quer começar agora. Legal, não fica esperando voltar ao normal, não. Pode procurar aula online. Pode procurar agora que o pessoal está à disposição. Né? Os professores estão à disposição. Esse convívio com outras mulheres, você vai falar assim, nossa, a dança é difícil? Você faz movimentos no primeiro dia? Você faz movimentos no primeiro dia. Só que aí, na segunda aula já fica melhor, na terceira aula vai melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando. E aí você fala assim, nossa, é uma coisa assim, eu estou conseguindo, é uma coisa de superação. E isso que eu acho muito bacana, porque você começa a se enxergar como uma pessoa capaz. Você vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade, lógico, né? E assim, de verdade não é fácil mesmo, de verdade. Você sabe. É um trabalho de coordenação. É um trabalho de coordenação. Eu acho que, assim, principalmente de concentração e realmente da questão do se olhar, do prestar atenção, porque realmente a gente vive muito no automático. Tem uma parte introspectiva e a outra que você tem que essa hora é muito pra você, né? É uma hora, assim, especificamente onde você tá ali se observando. Sim. E eu lembro que um dos movimentos, assim, de quando eu comecei a fazer aula foi muito... Eu falei assim, gente, imagina, né? Nunca vou conseguir fazer isso, que era o movimento do 8. Mas eu tive uma professora, assim, que com toda a paciência do mundo me deu umas dicas que eu levo pra vida.
que eu achei assim sensacional, porque eu já tinha feito aula em outras ocasiões, que eu até havia comentado com você, mas eu acho que aquelas diquinhas preciosas assim são extremamente importantes, são extremamente válidas, e você capta aquilo, você fala assim, gente, eu não esqueço nunca mais, tipo, andou de bicicleta. Toda professora e você vai, gosta disso, de promover essa alegria para outra pessoa. Isso, e uma coisa assim muito, muito interessante, não é porque você tá aqui, obviamente, mas eu já tinha falado isso pra você, você faz com que a gente tenha mais superação. Por exemplo, eu lembro que na aula você dava uma parte da aula normal, e aí depois você colocava mais um desafio, e aí você não colocava aquele desafio igual para todo mundo, você colocava aquele desafio especificamente olhando para cada aluno. Então assim, isso é uma coisa assim que eu achei muito lindo da aula que você ministrou, e porque não é uma coisa assim muito usual hoje em dia. Normalmente realmente as pessoas são muito, né, não, faz aí a coreografia, uma coisa em massa, tá, né? Uma sala de aula cheia e a professora dá só o conteúdo. Exato, e você não olha ali para aquele indivíduo que de repente um tem uma determinada dificuldade, outro tem outra, e você vem passando uma por uma para corrigir movimento, para dar mais um desafio. E isso é muito interessante, eu acho muito bonito isso. Realmente fortalece a questão do olhar, do conjunto, do trabalho em equipe ali, até como as alunas mesmo. E eu acho uma coisa bem... a gente, durante a aula, a gente tem que se preocupar, a gente dá a matéria, o exercício para todo mundo, mas a gente tem que olhar uma por uma, porque e o desenvolvimento, tem que ter esse acompanhamento. Teve uma época que eu tive o privilégio de ter uma aluna que ela era deficiente visual. Ela não tinha... Ela tinha uma cegueira total, não enxergava nada. E eu achava muito bacana, eu falei assim, meu Deus, eu vou falar aqui uma coisa que eu preciso falar. Fala! Isso foi uma lição, porque tem muita gente que tem um corpo perfeito e é deficiente em vontade e em esforço. Ela vinha com a bengalinha dela, ela pegava metrô, ela tinha pessoas que acabavam sendo muito queridas e acompanhavam ela até a escola. Minha escola era próximo do metrô e ela chegava lá muito leve, muito suave, sabe? E ela acompanhava. Primeiro eu fazia o seguinte, eu não sou uma pessoa que fica dando moleza pra ninguém, não. Eu pego pesado, né? Não tão pesado, mas eu tento sempre puxar um pouquinho mais do que a pessoa consegue. Tento capacitar mais a pessoa. Esse é o nome perfeito, capacitar melhor. Então, assim, eu não tratava ela como uma pessoa deficiente. Eu explicava o movimento, são movimentos mecânicos e tudo mais, explicava o movimento. Depois ela pegava, do que ela pegava e faltava fazer os ajustes, ela colocava a mão em mim, tocava e ela sentia como era o movimento. Eu também auxiliava ela, encaminhando ela para os movimentos. E assim, que prazer que era dar aula para essa moça. Era uma alegria, assim, dela poder fazer tudo isso. E um espírito muito jovem, muito bonito. E aí você sente tudo isso passando, sabe? Sim. É muito bacana. Então essa questão da superação é muito bacana, porque às vezes a pessoa chega lá na aula, é difícil? Mas não é impossível, todo mundo consegue. E aí qualquer pessoa chega, vai fazer exercício, o corpo é muito maluco. A gente entende com a nossa cabeça quando alguém propõe para você um exercício, só que o corpo não funciona, ele não acompanha o que você quer fazer. Se fosse assim, seria ótimo, né? Ele não vai do jeito que você quer quando você pede. Eu quero fazer para a esquerda, você vai e faz para a direita, aí dá um nó na cabeça. E aí, aos poucos, você vai deixando o seu corpo aprender aquele caminho novo, né? E é bem bacana, porque quanto mais você pratica, aí você vai se superando, aprendendo mais, e a professora propõe mais um novo desafio, acrescenta uma coisinha aqui, mais outra ali, mais outra aqui. Lembro bem. Vai dificultando porque você está conseguindo. Aí você fala, puxa, eu consegui, eu fiz. Quando você vê o resultado, que você fala, caramba. Cada dia uma conquista, né? Uma conquista, aí você fala assim... E isso reflete, eu acho que nas coisas de fora, né? Que é o mais importante. Sou capaz, eu sou poderosa. Isso. E aí eu vejo que na dança do ventre tem empoderamento há muito tempo. Não é uma coisa novidade. Então eu acho que assim, tá aí uma boa
dica para quem não faz dança do ventre de começar, porque você vai ver como sua vida muda, mas muda aqui dentro do seu coração. Acima de tudo. Queria que você comentasse aqui com a gente a origem. Eu sei que é muito amplo, eu acho que é extremamente rico, mas se der pra gente poder dar uma pinceladinha para as pessoas, para as pessoas poderem entender e conhecer um pouquinho mais, porque eu acho que é uma oportunidade maravilhosa de quem ama esse assunto poder. Eu vou dar uma resumidinha também, porque é muita coisa, viu? São milhões e milhões e milhões de anos. A gente não tem ideia de quando começou, né? Não se sabe se foi no Egito Antigo ou nos países árabes, não se sabe onde. Mas assim, a ideia que a gente tem é que começou como a dança do ventre começou para louvar as deusas. Né? Ai, que maravilhoso. Isso era uma coisa religiosa, uma coisa de culto sagrado feminino. É bonito, é inspirador. Eu amo. E também era usado como uma forma de exercício para as mulheres, para ajudar no parto. Porque tem toda uma movimentação de ondulação. Gente, como trabalha com a pelve. De ondulação que ajuda no parto, porque você faz uma massagem nos órgãos internos. Então, era uma forma de auxiliar as mulheres no parto. Posso só fazer uma parêntese aqui? Quando a gente fala na questão do massageamento, né, interno aqui, é recomendado por médicos também, né? Sim, é recomendado por médicos. Sabia que ajuda a amenizar os sintomas da menopausa? Quem tem cólica muito forte começa a fazer e sente sim uma redução nas dores de cólica menstrual, porque massageia fazer um movimento pélvico. Que barato, tá vendo? É mais uma coisa que a gente às vezes você pensa em 1000 coisas, mas você não pensa assim numa coisa assim tão principal, tão preciosa que é o... Então, e assim, voltando, começou com o sagrado, para louvar as deusas e também para ajudar no parto, e aí começou a ser levado depois para os palácios, porque era uma coisa assim maravilhosa de ser vista. Foi para os palácios, isso, hipnotizante, né? Foi para os palácios e aí começou a se popularizar. Então você tinha apresentações de dança na rua, e é um povo muito alegre que usa a dança para se expressar. Eu vou falar depois um pouquinho de uma dança que é muito bacana, né? Que é de folclore também. Então, assim, o povo tinha essa alegria de dançar, de se expressar, de cantar junto, né? E vamos dançar, uma coisa bem informal. E aí, depois dessa parte, começou a se popularizar. E aí, tinha um grupo de moças chamado, uma moça, Aumê, e um grupo chamado de Aulin, que eram moças muito cultas, ensinadas de várias formas dentro da arte, como dançar, cantar, sobre poesia, sobre tocar instrumentos, e era uma classe culta, né, da sociedade da elite. Com a invasão dos franceses, aí a gente já entra na história, resumidamente. Com a invasão dos franceses, eles chegaram lá no Oriente e acharam aquilo muito longe da realidade deles. Porque eram moças que dançavam de uma forma ondulosa, né? Sinuosa. Que é isso? E chocou. O que eles fizeram? Chegaram lá e falaram, não, basta, não vai poder fazer isso mais em público, vocês vão ter que parar com isso. Ai, gente, né? E foi lá e cortou. Acabou com Chegaram e cortaram isso que era da cultura. Olha só que judiação, né? Mas não tem jeito. Não tem jeito, ninguém foram lá, estragaram, mas ninguém freou totalmente, porque não tem como parar a dança. Sinto muito, não tem. Não tem como. Não. A dança... E aí, as gauazes, que são ciganas do deserto, começaram a vir e dançar de novo. Só que entra uma outra questão, que elas ganhavam cachê para dançar, às vezes também como sedução, né? Era uma forma de sobrevivência delas, né? E a dança foi voltando, aí teve a primeira professora de dança, e aí assim, em torno de 1800, a gente começa a achar uma pesquisa, um material bem legal, né, dessa parte teórica, a partir de 1800. E já tem os cantores da mais. época, e é bem bacana de estudar essa parte, viu? Nossa, Porque você legal. começa a entender, é um estudo que eu faço,
você começa a entender através da vida pessoal de cada artista daquela época o porquê a arte dele era daquele jeito, por que ele usava determinado acessório, o que aconteceu que deu um reflexo na dança. Porque hoje a gente vê muito isso pronto, mas a gente não tem uma ideia da história do assim como a dança egípcia clássica, ela é mais contidinha, movimentos pequenininhos. Por quê? Uma mocinha que tinha que ser mais recatada, né? E isso atualmente se modernizou e as danças são um pouco mais ousadas. Por quê? Porque é um entretenimento. Um entretenimento no Egito, são colocados em hotéis para show para turistas, porque eles buscam algo diferente. Então, assim, tem bailarinas que se dedicam a sua vida para poder seguir essa carreira dessa forma. E, puxa... É bem extenso, né? Bom, vamos lá. Quando a gente fala nas danças, nos estilos de dança, me vem muito aquela questão das apresentações, em festas, casamentos. E aí eu gostaria que você abordasse muito, que eu fiquei bastante curiosa. Eu vou compartilhar aqui um vídeo com vocês. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho dessa dança aqui, desses rapazes aqui felizes. É contagioso, né? Nossa, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Eu amei. Eu confesso que eu nunca vi ao vivo, mas deve ser incrível. É contagiante. Deve ser incrível. Não tem que ficar parado. Não, imagina. É muito bacana. Me conta um pouquinho dessa dança. Essa dança, ela veio do Líbano. Tá. Eu vou explicar por quê. É uma dança feita por homens. Claro que as meninas depois sempre entram no meio, né? Mas originalmente é uma dança masculina. E tem um motivo por quê. Quando no Líbano os rapazes se juntavam para poder fazer a manutenção nos telhados das casas, eles tinham que amassar com os pés o barro. Então tá todo mundo lá amassando o barro com o pé. E aí você tá amassando, começa a virar já uma pisada cadenciada, um movimento cadenciado. O que virou? Dança com música. Oba! Eu lembrei um pouquinho lá dos tomates, né? Dos italianos. Mais ou menos isso. Pisando tomate no barro para poder arrumar o telhado das casas. Olha. E eles pisavam e de uma forma cadenciada virou dança. É uma dança, chama roda de Dabik. Roda de Dabik. É uma roda que não fecha, os rapazes dançam de mãos dadas. E eles vão fazendo saltos. Quem tá na ponta, geralmente, gira um lencinho. E ele que puxa o movimento Isso, ele que puxa o movimento, o passo que vai ser dado na roda. E essa roda nunca fecha. Que legal, bem bacana. Ao vivo é muito melhor. Imagina isso, né? Olha só a batida. E aí, pensando aqui na questão de casamento, noiva, que você sabe, né? A gente aqui pensa, vive esse mundo. E aí a gente descobriu aqui na conversa sobre essa dança do candelabro. Sim. Conta um pouquinho dela que eu também amei, achei sensacional. Essa dança do candelabro eu também acho muito bonita. Eu fico inspirada. Nossa, é maravilhoso, é incrível, incrível. Porque o candelabro, realmente é um candelabro preso, você coloca um véu na cabeça, prende ele e acende as velas. Com a delicadeza. Sim, acende as velas. Que precisa. E a bailarina vai dançando suavemente, geralmente é uma música mais tranquila e simboliza, dentro de um casamento, a vinda, oferecer a fertilidade, oferecer a prosperidade para o casal, para se casando. Tá bem, é muito bonito. E no final, os noivos vão lá e apagam, a bailarina se abaixa, eles vão lá e apagam as velas. Nossa, é muito bonito. Que maravilhoso. Eu também nunca vi, espero poder comparecer, gente. Me convidem, por favor, quando fizerem essa chamada de dança, que é maravilhoso. Uma coisa, isso é contratado, por exemplo, eu vou fazer minha festa de casamento. Sim. Eu posso contratar as bailarinas para que elas possam vir ao meu casamento e fazer essa dança, sim, mesmo eu não sendo de origem árabe. Sim, acontece muito. É normal, tranquilo. A gente tem muito pedido eu vou falar das oportunidades de apresentação. Isso, me fala, porque isso é muito legal. E para as meninas que estão assistindo, que estão com o casamento aí agendado, aquela coisa toda, né? Então, fica a ideia, fica a dica, prestem atenção. Sim. Vamos lá. Existe um cortejo dos noivos, né, com um grupo especializado de dança. Tem rapazes
tem os músicos, tem as bailarinas também para se apresentar. Dançam, a noiva pode dançar um pouquinho, tem esse grupo também que se apresenta. Falando em outras oportunidades, como é que funciona no meio da dança do ventre, né? A bailarina geralmente é contratada em festas familiares, festa de aniversário, festa infantil, tem muita. E as crianças adoram, elas ficam hipnotizadas, assim, é muito bonitinho. Eu adoro. E tem muita cor, muita alegria, né? Então eu acho que é muito o universo também. As crianças ficam fascinadas, falam, nossa, uma princesa. Ai, é uma delícia dançar pra criança, é muito gostoso. É um público muito carinhoso. Né? Você dança em festa de aniversário e também tem os concursos, tem os eventos voltados para o meio da dança, né? Nós temos hoje, assim, no Brasil, vou falar em Brasil, a gente tem muito evento mensal. Funciona assim, uma pessoa organiza o evento e disponibiliza para todo mundo que quer se apresentar como mostra. Você vai lá e você oferece sua arte como uma forma de prática. Isso é muito bacana. Que legal. É uma forma de você ter oportunidade, né? Legal. De praticar uma coisa que você ama, você acaba querendo participar depois. Mesmo as mais tímidas, sabia? Nossa. Todo mundo chega tímido e depois você falou em timidez e me lembrou aqui uma outra questão. Essa questão de chá de lingerie que rola, me conta um pouquinho, porque eu já ouvi falar e me cheio de dúvida, porque foi uma coisa muito nova pra mim. Isso é tão fora do usual, digamos assim, porque hoje em dia o que acontece? Você vai fazer lá o chá de lingerie, o chá... Então vem a menina, vem as amigas, maqueia e faz toda aquela zoação com a noiva. E não é todo mundo que curte, né? Tipo, por exemplo, particularmente não é a minha praia. Eu acho que essa é a mais feia. maravilhosa da vida. Conta um pouquinho, porque eu achei isso incrível. Não sabia que tinha. Existe também a oportunidade que a bailarina é contratada para chá de panela ou chá de lingerie. Aí vai do gosto da noiva. Amigas, fica a dica. Fica a dica. Anotem, por favor. Tá? Obrigada. Então, a noiva vai fazer o chá de panela ou de lingerie. E as amigas ajudam, né? Não querem deixar a amiga feia e aí contratam bailarinas. Então, o nosso papel na festa é chegar, dançar e geralmente dar uma aulinha para todas as meninas dançarem juntas. Gente, é muito gostoso você poder dançar com as suas amigas. Que massa. A bailarina tá lá, você acaba aprendendo alguns passos, movimentos. Olha que legal. Deixa a música tocando e todo mundo se liberta. É uma delícia. Tá sim, eu acho que é muito divertido quando você tá com as suas amigas e você tá lá se soltando. Muito bom. Então, é uma forma de... E enaltece a beleza, né? Eu sim. acho que assim, enaltecer a beleza, valorizar a mulher, valorizar os traços, a brincadeira. Eu acho que é tudo de bom, né? É muito tudo bom. de bom, tudo maravilhoso. Deixa eu ver, a gente separou mais um vídeo aqui. E esse daqui que a gente deixou por último, também foi algo, gente, foi muito rico. Muito rico esse nosso bate-papo prévio que nós tivemos antes de fazer essa apresentação para vocês. Porque, assim, de verdade, eu acabei conhecendo uma série de coisas, tendo a oportunidade de conhecer aqui uns temas que eu não fazia ideia que existiam. E quando você falou essa questão aqui, como é o nome, gente? Chave Street, é isso? Sim, é uma dança popular. Tá, me conta um pouco dela. Eu não posso, assim, classificar muito. O vídeo que a gente vai mas é uma colocar dança aqui pra popular. vocês é um vídeo... É uma dança de rua. Uma dança de rua. E aí, uma coisa muito legal que eu achei que você comentou foi a questão seria como um protesto, alguma coisa assim, que as pessoas fazem através dessa dança? Então, a música chave, eles retratam tudo, assim, o cotidiano, falam sobre política, né? Olha isso. Falam sobre política e questões do dia a dia, tudo corriqueiro. Mas assim, tem aquela pitadinha de gostoso, é legal, tem os maneirismos, as gírias da dança, né? E é bem bacana, porque é bem descontraído. Você não precisa você não usa uma roupa, um traje, um figurino de dança do ventre. Calça, jeans, é roupa do dia a dia. É um total street, mas com essa pegada, com essa leitura diferente. Eu adorei, achei super divertido. Isso aí é pra se soltar, né? pra se divertir. Achei super divertido isso também. Legal, então. Então, Kalila, tem outras perguntas aqui que eu quero fazer pra você, que acho que a gente não pode encerrar esse bate-papo sem essas perguntinhas aqui,
é bem interessante. Homem na dança do ventre. Conta um pouquinho pra mim. Como é o homem na dança do ventre? Eles dançam, eles procuram, como que é? Porque a gente viu aqui no vídeo até a apresentação aqui na festa. Sim. Mas como funciona isso? O homem, ele busca é um dança? assunto que dá muita polêmica. Deixa eu Isso, explicar adoramos polêmica. Adoramos polêmica. Deixa eu explicar a parte dos homens. Os homens, eles têm danças masculinas. Tem o tartibe, que é uma dança com bastão muito bonita de se ver. Eu sou suspeita, né? Porque tudo eu acho lindo. Mas é mesmo, né? É uma dança muito bacana de ver, vocês pesquisem porque é muito legal. Uma dança simula uma luta com bastões. Tem a dança folclórica do Líbano, que é o Dabik, que são os foi aquele que a gente roda. mostrou, Isso, a gente mostrou aqui no vídeo pra vocês. Tem outros tipos de dança também, que os rapazes usam uma galabia, que é uma roupa comprida, com um turbante na cabeça, muito bonito. Eu acho assim maravilhoso. E realmente quem assiste ao vivo, eu falando, vocês têm que conferir. Tem que assistir para poder entender direitinho. Ao vivo vocês vão entender o que é aquilo, aquele espírito, né? E tem uma outra coisa, né, que aí gera uma polêmica. E eu vou explicar por quê. Quem pode praticar a dança do ventre? Qualquer pessoa, a partir dos 5 anos, 6 anos, 7 anos, depende se a criança consegue entrar naquele momento lúdico de se concentrar e aprender os movimentos, mas já é meninos legal de começar. Meninas entram. Meninas, né? Tá. E tem algum limite? Não tem limite de idade. Se quiser dançar até o último dia, isso vai ser ótimo, 90 anos, é perfeito. E, inclusive, as senhorinhas adoram. E elas arrasam, assim, elas arrasam. Gostoso. Elas arrasam. Você encontrar nas festas, minha avó está dançando. E a coisa mais... E ter aquele público fã, assim, minha avó está dançando. É muito bonitinho, gente. Mesmo. Então, assim, quem que pratica a dança do ventre? Toda a alma feminina. Toda a alma feminina. Nada, né? Tem mulheres que praticam a dança do ventre e tem rapazes que têm uma alma feminina, né? Eu gosto, porque eu acho que a dança é pra todo mundo, é uma coisa pra gente se divertir, pra gente se descobrir, pra gente ser feliz. Amor. E gera essa polêmica porque nem todo mundo concorda com isso, acha que os meninos não devem dançar, que eles não têm que ter esse espaço, porque é uma dança que é pra mulher. A minha opinião pessoal eu não gosto de cortar a felicidade de ninguém, porque isso pra mim dá azar. Então, se os meninos querem dançar, pode dançar, pode procurar, porque tem muita professora. Você ser feliz. Isso. Eu conheço muitos bailarinos, inclusive eu já organizei uma festa, assim, uma noite temática só com os meninos se apresentando e foi maravilhoso, foi uma coisa linda. Foi assim de você ficar assim maravilhado. Foi muito poético, é muito poético de ver. E eles fazem um trabalho incrível também de estudo, é uma coisa bem séria, bem bacana que eles estudam muito, e tem muitos que se destacam, né? Bom, vamos lá. Falando em questões polêmicas, acho que tem uma outra polêmicazinha pra gente fechar. Que será? Biotipo. Conta um pouquinho pra gente a questão assim do biotipo, porque eu sei que tem muita gente que tem um pouco de dúvida, medo, receio, e é muito fácil a gente ouvir opiniões diversas a respeito. Me conta o que você acha. A primeira coisa que eu quero já tirar da cabecinha de todo mundo, sempre perguntam, dança do ventre da barriga? Não dá barriga. O que dá barriga, gente, a gente comer. É isso que dá barriga. Dança do ventre não dá barriga, porque a gente faz movimentos de contração. Você alinha a sua postura. Que aliás, estou totalmente errada. Você alinha a sua postura sempre. Está com o abdômen contraído. Isso, deixa o abdômen contraído, o bumbum encaixado, né? Coluna e tá sempre ereta. assim, e contrai o Olha abdômen. que simples. Isso. Coluna ereta, abdômen contraído, respiração adequada. Né? É todo um conjunto que você vai sempre exercício, treinando. Disciplina, porque a gente tem que lembrar, porque é muito normal a gente ficar... Sim, a gente dá uma relaxadinha às vezes, né? A gente não pode ser robotizado, mas a gente pega bastante nisso na correção de postura nas aulas. Então, assim, o biotipo, que é muito discutido, a dança é para todo mundo. Não tem essa questão de restrição de corpos. E nem de raça. Ou acima do peso, não, ou muito acima do peso. Como eu falei, tem que ter alma feminina.
Esse é o E o ponto. querer? E o querer, né? Uma outra coisa que eu acho muito bacana, humildade. Porque você chega é um exercício de humildade, sabia? Você chega na aula e você começa a fazer um movimento e fala, nossa, mas como eu não consigo, porque eu sou uma pessoa tão importante na sociedade. Meu amor, Nossa. você é igual a todo mundo. Chega lá na aula, todo mundo misturado. Você vai ter dificuldade, a sua amiguinha vai ter facilidade naquilo. Aí você tem facilidade em outra coisa e a sua coleguinha do lado fica na dificuldade. Então, iguala todo mundo lá no mesmo barco, entendeu? Então é um exercício de humildade de você falar assim, vou conseguir, vou continuar, vou fazer, vou treinar até eu conseguir. E entra aquela questão da superação que a gente vai entrando. Legal. Então assim, não tem diferença se a minha conta bancária está muito alta ou se eu tô no negativo. Se você está muito acima do peso ou não. E outra, peso Nada também, essa questão. Não precisa ser perfeita. Não precisa. O que você precisa ter é a alma feminina. Tá certo. A dança é aberta para todos os tipos de corpos. Pode ser japonesa, pode ser negra, pode ser loira, pode ser morena. Pode ser portador de síndrome de Down. Eu tenho uma amiga que fazia um trabalho muito bacana com portadores de síndrome de Down. As meninas arrasam. Nossa, quero conversar a respeito desses outros temas no próximo programa, porque... Sim, porque a bastante dança ela coisa ajuda a que a gente sensibilizar a pode pessoa. Sim. E quem tem síndrome de Down acaba trabalhando com coordenação motora, com concentração, com memorização. E é bem Legal. bacana. E ela se solta, ela se diverte pra caramba. É muito legal de ver. Legal, vai ficar próximo programa Sim. pra gente falar mais disso. Deficiente físico também. Os terapeutas indicam muito para quem está com depressão, para quem teve algum tipo de mutilação, que teve uma luta com câncer. As meninas que lutaram contra o câncer tiveram remoção da mama. Os médicos recomendam muito a dança do ventre, terapeutas para depressão também. Por quê? Eu tô com uma angústia lá dentro e a dança vai trabalhar você internamente. E você também vai ver que a sua beleza não está assim só apenas numa partezinha do seu corpo. Ela está no corpo todo. Ela está além disso. Você começa a descobrir a beleza em você. E aí não é só aquele pedacinho que está faltando ou aquela parte que você acha que é importante. É todo um contexto. É a cabeça, é o olhar, é a pontinha do pé, aquele movimento que você faz com a mãozinha. E a questão da expressão também, gente, Isso. vai ficar próximo programa pra gente conversar também, que é muito bacana essa abordagem também. A dança do ventre é para todos os corpos. Tem bailarinas que eu conheço, que elas são plus size, e, gente, é de arrepiar. É de arrepiar você assistir aquela alma, sabe? Muito bom. Com muito amor, então, que é isso aqui importa. Então, assim, pra quem é leigo, tem que assistir para poder sentir e entender por quê. Por que não tem essa restrição? Só sentindo, só ao vivo para você entender o que é aquilo. É toda aquela áurea, toda aquela energia no ar que fica quando alguém está dançando e aí você capta aquilo lá. Kalila, me conta um pouquinho da sua roupa. Eu fiquei curiosa. Eu confesso que eu não conhecia este figurino. Olha só que rico, né? Maravilhoso. Essa aqui é uma capa de Halige. Halige é uma dança... Isso, Halige. É uma dança folclórica do Golfo Pérsico. E riquíssimo. Sim, a gente coloca... Você tá com a roupa por baixo e essa capa vai por cima. E ela é dançada entre as mulheres de uma forma bem delicada, só que fazendo muito movimentos de cabeça, com cabelo, mãozinhas. E é uma dança que você vai com os pezinhos assim, dando, não chega a saltinhos, mas você vai dando pisadinhas. Ela é muito fofa, assim, de se ver. Adorei. Vou pedir para você, claro, nos prestigiar, nos presentear com um momento seu aqui pra gente ver. Apresente a sua roupa por inteiro agora, vocês vão ter oportunidade de ver. E um pouquinho da sua apresentação aqui pra gente, vai ser um grande presente, sem dúvida nenhuma.
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu, todo mundo te amou muito. Espero que vocês tenham gostado demais, porque foi incrível, sensacional. Camila, muito obrigada. Aliás, eu gostaria que você até falasse como que é obrigado. Shukran. Shukran.